Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao curso Mecânica 1, semestre 2020.2. Eu sou o professor Jeová Calisto, estarei ministrando a disciplina durante esse semestre e desejo a todos vocês bom proveito e sucesso. Bem pessoal, então nós vamos começar a disciplina fazendo o estudo e a análise do movimento unidimensional, que, como o próprio nome já diz, é o movimento de corpos ou de partículas que ocorre em apenas uma dimensão, ou seja, em apenas uma direção. Então, como exemplo, nós podemos citar o movimento de um automóvel em linha reta ao longo de uma estrada, conforme está mostrado aí na figura 2.1. Tá? Bem, o nosso objetivo aqui é descrever o movimento de corpos ou de partículas, tá, pessoal? Então, a primeira coisa que temos que fazer é definir um referencial. Para o caso unidimensional, o referencial será uma reta orientada, e quando eu digo orientada é porque você tem que dar um sentido, conforme está mostrado aqui na figura, em que se escolhe a origem do referencial. Então você tem que orientar o seu referencial e definir a origem, Muito bem, então a posição de uma partícula em movimento no instante t será descrita pela abscissa x de t, tá? Então nós vamos tentar encontrar equações, que nos dê a posição da partícula, em função do tempo, tá bom? Bem, aqui nós temos um outro exemplo na figura 2.2 de um movimento unidimensional, o movimento de queda livre. Então, queda livre é a queda de um corpo nas proximidades da superfície terrestre, desconsiderando aí a resistência do ar, ou seja, é a queda de um corpo no vácuo, tá? Então, conforme você está vendo aí, pelas posições sucessivas do corpo, você está observando, você está vendo que realmente esse movimento se dá em uma reta, ou seja, nós temos aí um exemplo de movimento unidimensional, tá bom? Muito bem, então para a gente fazer a análise, para descrever o movimento de corpos, nós podemos começar, pessoal, construindo uma tabelinha, conforme essa aqui, tá? E aí você pode colocar nessa tabela a posição do corpo ou da partícula em função do tempo, conforme está mostrado aí. E a partir dessa tabela nós podemos ainda analisar e obter o gráfico da posição da partícula em função do tempo. Para o lançamento vertical no vácuo, se você plotar x em função do tempo, o gráfico é um arco de parábola como esse que está mostrado aí na figura, tá? Nós vamos começar analisando aqui o movimento mais simples, o movimento unidimensional mais simples, que é o movimento uniforme, tá? No movimento uniforme acontece uma coisa interessante. Se você plotar, conforme a gente estava falando aqui, se eu plotar a posição da partícula em função do tempo, num gráfico, pessoal, de um movimento uniforme, nós vamos obter uma reta, Se você fizer x como função do tempo, o gráfico obtido é uma reta. Por quê? Porque percursos iguais, como está mostrado aqui na figura 2.4, como esses aí, x4 menos x3, que é igual a x2 menos x1, tá vendo? Esse percurso aqui, que é igual a esse, eles são descritos em intervalos de tempos iguais, Então, quando a partícula, nesse intervalo de t1 a t2, a partícula percorre esse percurso aqui, de x1 a x2, e se eu pegar um outro intervalo de tempo posterior, que seja igual a esse de t1 a t2, ou seja, esse aqui de t3 a t4, a partícula vai percorrer o percurso igual a esse aqui, de x1 a x2, tá certo? Então, esse é o exemplo, é a característica de um movimento uniforme. E aí, nós podemos aqui definir a velocidade, a grandeza velocidade, que é definido por ΔX sobre ΔT, tá certo?
Então, nesse caso aqui, por exemplo, no intervalo de t3 até 4, nós temos aqui o ΔX foi x4 menos x3, né? No intervalo de t1 a t2, o ΔX é x2 menos x1, tá certo? Então, a velocidade fica definida dessa forma. E para o movimento uniforme, pessoal, como a gente verifica isso, né? Percursos iguais são descritos em intervalo de tempos iguais. Então, nós temos que a velocidade é constante. O valor da velocidade não muda, tá bom? Então, o valor de V é constante. Muito bem, então, nós podemos aqui, a partir dessa relação aqui, velocidade é igual a x de t2 menos o x de t1 dividido por t2 menos t1. Isso aqui é a velocidade desse intervalo de tempo, né? Nós podemos fazer o seguinte, olha, nós vamos definir agora que t1 é o tempo inicial, então vamos chamar t1 de t0, e t2 é um instante t qualquer, genérico, né? Tá? Então nós vamos definir aqui, ó, t2 passa a ser um instante t qualquer, tá bom? Então nós vamos fazer aqui, ó, x de t2, né, que na realidade aqui é x de t menos x de t0 é igual a velocidade vezes t2 menos t1, né? Só que t1 aqui a gente definiu como sendo t0. Então, x de t2 será igual a x de t, ou seja, x de t é igual a x0 mais v vezes t menos t0, tá, pessoal? Então, o que nós obtivemos aqui foi o que? A função horária da posição do corpo, né, para qualquer instante t, tá bom? Então, para o movimento uniforme, você tem que x de t, né, é igual a x0 mais a velocidade, que é constante, vezes t menos t0. Geralmente, a gente adota esse t0 como sendo 0, tá? Bom, e se eu tiver um movimento retilíneo não uniforme, né, pessoal, esse movimento a gente vai chamar de um movimento acelerado ou um movimento variado, né? É como esse que está mostrado aqui na figura 2.5. Quando você plotar o gráfico de um movimento que não seja uniforme, né? Se você plotar o gráfico de x como função do tempo, você não vai obter o gráfico como sendo uma reta, tá? Conforme a gente obteve aqui. Tá? Então, o gráfico de x em função do tempo não será uma reta. Mas mesmo assim, a gente pode encontrar o valor da velocidade média no intervalo de t1 a t2, tá bom? Então, a velocidade média de t1 a t2 fica sendo ΔX sobre ΔT, assim como foi definido aqui, tá? Então, nesse intervalo aqui de t1 a t2, em t1 a partícula estava aqui, ó, em x1, no instante t2 a partícula estava aqui em x2, né? Então, nesse intervalo aí eu posso calcular a velocidade média, né? É ΔX, né? Você pega x de t2 menos x de t1, que é x1, e divide por t2 menos t1, tá? A velocidade média é ΔX sobre ΔT. Essa velocidade média, ela não vai nos informar aqui muito sobre a velocidade do corpo nesse intervalo de tempo de t1 a t2, tá? O que a gente pode ter e obter é a velocidade instantânea, tá? Então nós vamos ver aqui como é que a gente pode obter essa velocidade instantânea. Então vamos supor que nós estejamos analisando a queda de um corpo, né? A queda livre de um corpo, né? E aí nós temos aqui no intervalo de 1 a 2 segundos, né, a posição da partícula, está plotada aí a posição da partícula como função do tempo desse intervalo de 0 a 2 segundos. Bom, se essa queda for livre, pessoal, se for um movimento de queda livre, nós podemos colocar aqui que x como função do tempo é dado por esta função aí, x de t é igual a 5t ao quadrado, né? Nós vamos entender isso mais na frente. Mas, a priori, nós temos que x como função do tempo, né? Pode ser representado por esse gráfico aí, né? E x de t é igual a 5t ao quadrado.
Então, vamos supor que eu queira encontrar a velocidade instantânea do corpo em t igual a 1 segundo, né? Muito bem. O que nós podemos fazer aqui é o seguinte: nós podemos encontrar a velocidade média nesse intervalo de 0 a 1 segundo, ou seja, à esquerda, né, de 1 segundo, e encontrar a velocidade média à direita de t igual a 1, né, nesse intervalo aqui de 1 a 2 segundos, tá certo? Então vamos fazer aqui. Então, ó, por definição, a velocidade média de 0 a 1 segundo, né, você vai pegar x de t igual a 1, que é 5, menos x de 0, né, que é 0, e dividir pelo intervalo de tempo, que é 1 menos 0, tá? X de 1, pessoal, a gente obtém como? Você vai fazer t igual a 1 na equação aqui, né? X de t igual a 5t ao quadrado, tá bom? Então, nós temos aqui, a velocidade média de 0 a 1 segundo é 5 metros por segundo, ok? Vamos encontrar agora a velocidade média à direita de 1 segundo, ou seja, de 1 segundo a 2 segundos. Tá aqui, pessoal. Então, você aplica novamente a definição, x de 2 menos x de 1 dividido por 2 menos 1. Né? Encontramos aqui 15 metros por segundo, tá? Bem, por que a gente está fazendo isso? Olha, você está vendo aqui que esse movimento não é uniforme, né? Porque o gráfico de x em função do tempo não é uma reta. Então a velocidade não é constante. Mas eu estou querendo encontrar a velocidade em t igual a 1 segundo, tá bom? Então é por isso que a gente está analisando aqui a velocidade média à esquerda de t igual a 1 e encontrando a velocidade média à direita de t igual a 1 segundo, tá? Muito bem. Então, a velocidade média à esquerda deu 5 metros por segundo e a velocidade média à direita de 1 deu 15 metros por segundo. O que nós podemos fazer agora, pessoal, é escolher um intervalo de tempo menor do que 1 segundo. Vamos pegar aqui 1/10 de segundo, tá? Então, eu vou calcular agora a velocidade média de 0,9 até 1 segundo, né, à esquerda aqui de 1, e depois calcular a velocidade média de 1 segundo, no intervalo de 1 segundo até 1,1 segundo, tá certo? Então, nesses dois intervalos aqui, tá? Então, tá aqui a velocidade de 0,9 a 1 segundo, a velocidade média, quando você aplica a definição, resultou aqui em 9,5 metros por segundo, e à direita de t igual a 1, ou seja, de 1 até 1,1, a velocidade média é 10,5 metros por segundo. Olha aí, né? Então, nós já temos aqui um palpite, né? Está parecendo que a velocidade em t igual a 1 segundo, que é aqui onde eu quero, né, a velocidade ela vai estar entre esses dois valores, entre 9,5 e entre 10,5, é verdade? Para a gente obter, pessoal, esse resultado, o que eu posso fazer é pegar aqui um intervalo cada vez menor. Posso pegar aqui, ó, agora um intervalo de 1/100º de segundo e calculo a velocidade média à esquerda de t igual a 1 e a velocidade média à direita de t igual a 1, com esse intervalo de 0,01 segundo, tá? Então, quando você calcula aqui a velocidade média de 0,99 até 1, encontra 9,95 metros por segundo, e a velocidade média de 1 até 1,01 segundo, olha só, 10,05 metros por segundo. Pessoal, isso está sugerindo que a velocidade em t igual a 1 segundo, né, tenda para esse valor aqui, ó, 10 metros por segundo, né? Porque aqui no intervalo de 1 segundo, nós vimos que a velocidade estava entre 5 e 15. No intervalo de 0,1 segundo, nós vimos que a velocidade está entre 9,5 e 10,5. Nesse intervalo aqui, para ΔT igual a 0,01 segundo, né, nós temos aqui que a velocidade está entre 9,95 e 10,05, né? E aí, nós podemos fazer isso para intervalos cada vez menores, né? Então, ó, esse valor, que é 10 metros por segundo,
ele pode ser obtido, né, como o caso limite da sequência quando ΔT tende a zero, tá? Então, se eu fizer aqui ΔT igual a 0,001 segundo, aí você vai e faz essa mesma coisa aqui. Calcula a velocidade média à esquerda de t igual a 1 e a velocidade média à direita de t igual a 1. Né? Depois você faz ΔT igual a 0,0001, ou seja, você está fazendo o ΔT tender a zero. Então você vai ver que se você fizer esse cálculo analisando aí para ΔT tendendo a zero, você vai ver que realmente a velocidade tende a esse valor aqui, 10 metros por segundo, ou seja, é a velocidade no instante t igual a 1, é a velocidade instantânea, né? Que a gente chama, tá? Então, para a gente obter, pessoal, né, esse valor da velocidade instantânea, o que a gente faz? Olha só, você pode analisar isso da seguinte forma. Para o nosso exemplo aqui, você poderia, como eu quero a velocidade aqui em t igual a 1, eu posso escolher um outro instante aqui posterior, tá? Então, aqui seria um instante, esse instante aqui seria 1 mais ΔT, né? E aí você encontra o x de 1 mais ΔT, tá? Diminui de x de 1, conforme está aqui. Aplicando aqui para o nosso caso, ó, como x de t é igual a 5t ao quadrado, né? Então, quando você faz ΔX, né, que é x de 1 mais ΔT menos x de 1, você vai obter isso aqui, tá? 10 ΔT mais 5 vezes ΔT ao quadrado, tá bom? Então, a velocidade média nesse intervalo de 1 até 1 mais ΔT é você pegar o ΔX, que é dado por essa expressão aqui, e dividir por 1 mais ΔT menos 1, né, que é o intervalo de tempo, tá certo? Quando você faz isso aqui, pessoal, ó, você vai dar 10 ΔT mais 5 ΔT ao quadrado sobre ΔT. Você pode dividir esse ΔT com esse e com um desses aqui, né, do quadrado, e resulta nisto aqui. A velocidade média é 10 mais 5 ΔT. E quando você faz o limite, né, quando ΔT tende a zero, então este resultado aqui tende a 10. Então realmente, né, a velocidade instantânea em t igual a 1 segundo é 10 metros por segundo. Então, pessoal, para uma função x de t, o limite, né, de x de t 0 mais ΔT menos x de t 0 dividido por ΔT, quando ΔT tende a zero, que isso aqui é igual ao limite de ΔX por ΔT quando ΔT tende a zero em t igual a t0, isso é a derivada de x em relação a t no ponto t0, né? Então a gente escreve isso dessa forma, tá bom? dx dt, tá? Então no nosso exemplo lá, dx dt, né, para t igual a 1 vale 10, né? Então temos aqui, por exemplo, calcule a derivada de x de t, que é igual a at ao quadrado mais bt mais c, né? Vamos lá. Para calcular a derivada dessa função, x de t, nós vamos fazer assim, ó. Você pega assim, x de t mais ΔT é igual, aí você vai substituir aqui na nossa função, ó, é igual, fica a, que multiplica, no lugar de t eu vou colocar t mais ΔT, fica t mais ΔT ao quadrado, né, mais b que multiplica t mais ΔT mais c. Isso é o nosso x de t mais ΔT, tá? O x de t nós temos lá, é a própria função, é igual a at ao quadrado mais bt mais c, né? Bem, então aqui nós podemos agora calcular ΔX sobre ΔT, né? Então, pessoal, ó, ΔX sobre ΔT é igual. ΔX é você pegar aqui, ó, x de t mais ΔT menos x de t, e aí você divide tudo isso por
delta t, né? Quando você faz aqui para esse nosso caso aqui, você pega x de t mais delta t, é essa expressão aqui, menos x de t, que é esta expressão aqui, né? E aí você divide por delta t, isto vai resultar nisso aqui, ó, dá 2at mais a vezes delta t mais b, tá? E agora você pode fazer o que? Você pode fazer o limite, né, desse quociente aqui, ó, de delta x sobre delta t, quando delta t tende a zero, tá certo? Então vamos fazer assim, ó, limite de delta x sobre delta t quando delta t tende a zero, tá? Isso é igual, olha, delta x sobre delta t resultou nisto aqui. Quando você faz delta t tender a zero, esse termo aqui vai para zero, né? Então nós temos que esse limite aqui, quando delta t tende a zero, é igual a 2at mais b, tá certo? Ou seja, como isso aqui é a definição de derivada, então nós podemos colocar assim: dx dt é igual a 2at mais b, viu? Então a derivada de x em relação ao tempo para esse caso aqui, para essa função x de t, pessoal, é 2at mais b. Então, pessoal, isso significa o quê? Que você está pegando aí um intervalo de tempo muito pequeno, né, e está calculando aí, ó, delta x sobre delta t. Mas delta x sobre delta t é o quê? É velocidade, tá certo? Então isso quer dizer o quê? Que isto aqui, né, a derivada de x em relação ao tempo é o quê? É a velocidade, tá certo? Velocidade instantânea, né? É a velocidade instantânea. Então, pessoal, ó, para um movimento descrito por x, que é igual a x de t, a velocidade instantânea eu obtenho como? Se eu derivar x em relação ao tempo, tá certo? Então não esqueça mais disso aí. Se você tem um movimento descrito por x, que é igual a x de t, dx dt é a velocidade instantânea. Bem, então, pessoal, nós temos aqui a interpretação geométrica da derivada, né? Então, o que a gente tem feito até agora? Olha só, para o instante t0, né, a partícula ela está aqui, ela tem um x0, né? Vou colocar aqui x0. No instante t0 mais delta t, né, aí você tem aqui, ó, a partícula está aqui em um x de t0 mais delta t, tá certo? Então, ó, o que é isso aqui? É o delta x nesse intervalo de tempo aqui. Então, se você observar, né, quando você divide aqui, ó, delta x, que delta x está aqui, ó, que é exatamente esse tamanho aqui, é o percurso que a partícula desenvolveu, divide por delta t, que é o intervalo de tempo, né? Então, ó, delta x sobre delta t, você está dividindo na realidade, ó, esse cateto aqui por esse cateto, né? Porque aqui é um triângulo retângulo, né? Se você ligar aqui esses dois pontos, a velocidade média de t0 até t0 mais delta t é o coeficiente angular da corda pp', né? Tá aqui, ó, a corda pp'. À medida que delta t tende a zero, p' tende a p, então esse ponto aqui ele vai tender a este ponto aqui, tá? E delta x sobre delta t tende ao coeficiente angular da reta tt', né? A curva no ponto P.